agora na Porteira Rádio Web, Choque Cultural. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Choque Cultural e hoje vamos entrevistar uma profissional de serviços sociais que presta serviço na cidade de Bueno Brandão, onde ela vai nos explicar sobre adoção e sobre como funciona o Conselho Tutelar. Helena Capelli, formada em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com especialização em Direito Civil, assistente social judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e está há 20 anos atuando na comarca de Vara Única da cidade de Bueno Brandão. Atualmente é membro do Conselho Administrativo do Hospital Bom Jesus de Bueno Brandão e da diretoria do Grupo de Apoio à Doação CRAAL HP de Ouro Fino. Helena, seja bem-vindo ao nosso programa Choque Cultural e quero que você já fale para os nossos ouvintes quem é Maria Helena, pela própria Maria Helena. Olá, obrigado. Inicialmente eu que agradeço o convite para falar aqui no programa Choque Cultural e a oportunidade de estar com vocês. Meu nome é Maria Helena Capelli, eu sou assistente social do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na comarca de Bueno Brandão, há cerca de 20 anos. E o trabalho do assistente social no âmbito da justiça de primeira instância, basicamente, assessorar o juiz da comarca, né, em processos que estão tramitando, que estão em curso. Então, uma vez designado pelo juiz, o assistente social pode trabalhar em qualquer tipo de ação, como, por exemplo, as ações de família, adoção, guarda de criança, ação de idosos, violência doméstica, ações de interdição e curatela, divórcio, perícia do INSS e tudo mais que for de interesse para o juiz coletar mais informações, trazer para o processo mais informações. Basicamente, esse é o meu trabalho, né? Eu vim para o Tribunal de Justiça, eu sou de Campinas, nasci em Campinas e me formei lá, mas depois eu ingressei no tribunal e me mudei para cá, né? E eu gosto muito daqui, adoro a cidade, adoro o sul de Minas, amo o meu trabalho, faço com muito prazer, sou uma pessoa muito feliz naquilo que eu faço, né? Eu amo os animais, amo viver. Essa é a Maria Helena. Maria Helena, qual é o procedimento para adotar uma criança ou um adolescente? O procedimento para adoção de criança e adolescente, ele é bastante simples, né? A pessoa interessada, ela deve procurar a vara da infância e juventude da comarca onde ela tem domicílio, então, onde ela reside, né? E solicitar as informações para sua inscrição no SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção. Então, é fornecido para a pessoa um formulário que ela vai preencher e uma lista, pequena lista de documentos que ela deve providenciar, certo? Depois que ela providencia esses documentos, ela entrega no fórum, isso vira um processo, né? Recebe um número e daí o próprio fórum providencia, além daqueles documentos que a pessoa apresentou, as avaliações sociais e psicológicas. O próprio fórum se encarrega de providenciar isso e faz o encaminhamento
desse pretendente para o curso de preparação psicossocial e jurídica, que é um curso exigido pelo ECA. Toda vez que nós falarmos em ECA, nós estamos falando da Lei 8.069 de 1990, né? Esse curso ele é muito importante porque ele visa uma preparação dos pretendentes, trazer várias informações para os pretendentes, né? Esse curso, ele recentemente, ele foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça através da portaria 1081 de 2020, foi publicado agora, dia 13 de novembro, no Diário Oficial. E a portaria apresenta alguns requisitos mínimos para esse curso, como a carga horária de 21 horas, também fala sobre temas obrigatórios a serem abordados, e uma coisa muito boa e importante é que essa portaria ela fala sobre a possibilidade dele ser oferecido junto a um grupo de apoio à adoção. Então, aqui na nossa região, no sul de Minas, nós temos um grupo de apoio à adoção, que é o Graal Ágape, que está em Ouro Fino, inclusive, né? E já vem desenvolvendo esse trabalho, que é o de fazer a preparação dos pretendentes à adoção, né? Então, uma vez preenchido esses requisitos, que é a documentação, avaliação social, avaliação psicológica, frequentou o grupo, né, o curso, estando tudo ok, esse pedido de habilitação ele é apreciado pelo Ministério Público, e não havendo impedimento, o pedido é deferido pelo juiz, que vai determinar a inscrição desses pretendentes no Sistema Nacional de Adoção. Esse Sistema Nacional ele é um dos sistemas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, ele é um sistema nacional, que assim, uma vez inscritos ali, esses pretendentes, eles estão concorrendo à adoção não apenas local, estadual, mas nacional também, né? Uma dúvida recorrente quando a gente fala de adoção é sobre o tempo de espera. A preparação, ela vai demorar no mínimo de 6 meses, uns 6 meses, tá? Ela pode ser em torno de 12 meses. Agora, depois de habilitado, inscrito no SNA, o tempo é impossível da gente prever, porque ele está diretamente vinculado ao perfil da criança ou do adolescente que aquela família deseja. Quanto mais restritivo é o perfil, então eu quero com tal idade, tal sexo, tal essa raça, então assim, muito restrito, quanto mais restrito, mais tempo com certeza demorará, né? A busca, ela sempre acontece para uma família conforme o perfil da criança, e não se procura crianças para preencher um perfil que a família ofereceu, né? Basicamente, esses são os procedimentos básicos para a adoção de criança e adolescente. Helena, essa minha pergunta agora, você já até respondeu na pergunta anterior, mas eu quero frisar mais para poder dar importância, e se não for problema para você, responder de novo, por favor. Eu queria saber qual é o
prazo base de um processo de adoção? Olha, o prazo é aquele definido em lei, está definido no artigo 47, parágrafo 10 do ECA, que o prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias, prorrogável por um período igual, uma única vez, excepcionalmente, né? Isso mediante decisão fundamentada da autoridade judicial no processo. Então, veja só, esse é o prazo legal, nem sempre é possível seguir, fazer com que ele seja cumprido. Há muitas interferências que podem alterar esse prazo, né? A destituição do poder familiar é um deles, porque se essa criança essa pessoa que está em processo de adoção, ela não tiver já a destituição do poder familiar concluída, pode ser um motivo para uma eventual demora. Também como que essa criança chegou a esse ponto para ser adotada também é uma questão, porque dependendo dos motivos para isso, os pais biológicos, eles são intimados, eles são citados, eles têm prazo para se manifestarem, então há variáveis para o cumprimento desse prazo, né? Então, existe toda uma força, um trabalho voltado para acelerar isso, porque é o melhor interesse da criança ou do adolescente que esse processo finalize o mais rápido possível. É interesse de todos que trabalham com a adoção, especialmente o judiciário, né? Tá bom? Maria Helena, quais são as diferenças entre as modalidades acolhimento familiar, acolhimento institucional, apadrinhamento afetivo e adoção? O acolhimento de criança e adolescente, ele está regulamentado no artigo 101 do ECA, e ali define que é uma medida provisória e excepcional, ou seja, ela se dará apenas se for absolutamente necessário e pelo tempo mínimo possível. E ela é determinada exclusivamente pela autoridade judicial, então pelo juiz competente, por aquela comarca onde a criança está, né? A partir do momento do acolhimento, é dado início a um trabalho que visa a reintegração familiar, permitir que essa criança acolhida, ela retorne para a sua família natural. E se isso depois se verifica que não é possível, não vai ser possível, a criança ou adolescente, ele será encaminhado para a família substituta. Né? O parágrafo 1º do artigo 19 do ECA define que o prazo máximo para acolhimento é de 18 meses, sendo que precisa ser reavaliado pela equipe técnica responsável pelo acolhimento, reavaliado a cada 3 meses. Isso é feito relatório e juntado no processo, para que juiz e promotor possam acompanhar o caso, né? É importante abrir um parênteses aqui, que o Conselho Tutelar, no exercício das suas atribuições, se entender necessário o afastamento do convívio familiar, ele vai fazer esse afastamento, né? E comunicar imediatamente ao Ministério Público, informando os motivos que fez o Conselho chegar a esse entendimento e as providências que foram tomadas. E a partir daí o Ministério Público toma a frente do caso, da situação, né? Acolhimento, ele pode ser familiar ou institucional. O acolhimento familiar
é a colocação da criança ou adolescente em situação de risco junto a uma família acolhedora, previamente cadastrada e preparada pelo Programa Municipal de Acolhimento Familiar. Então, é um programa municipal executado pelo município que prepara famílias para acolher essa criança ou adolescente pelo tempo necessário até que o Poder Judiciário defina o destino dessa criança, certo? Também nós consideramos como acolhimento familiar a colocação dessa criança ou adolescente junto da sua família extensa ou ampliada, que é aquele parente próximo com quem a criança ou adolescente já convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade, né? Então, não é um parente estranho à criança, é alguém que deve estar fazendo parte ali do convívio habitual daquela criança. Só lembrando, no caso do acolhimento de família acolhedora pelo município, do programa municipal, habitualmente essas famílias elas recebem um suporte financeiro que é definido pelo município, né, para ajudar na manutenção dessa criança ali junto àquela família acolhedora, tá? Vamos falar do acolhimento institucional. É um acolhimento em instituição específica para isso, para acolhimento de criança e adolescente. Existe toda uma regulamentação para que a instituição possa funcionar, não é? Ela precisa estar inscrita no CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essas instituições elas são regularmente fiscalizadas pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e pelo Conselho Tutelar. Um exemplo de instituição de acolhimento é a Escola Esperança e Vida, que é exatamente isso, uma instituição de acolhimento. Vamos ver agora o apadrinhamento. O apadrinhamento é um programa onde pode a criança que está em acolhimento institucional ela participar, né? Então, para que é o apadrinhamento? É para proporcionar àquela criança que está institucionalizada, geralmente, né? Para que ela desenvolva, a criança ou adolescente desenvolva vínculos externos àquela instituição, para fins de experienciar convivência familiar, comunitária, colaboração em grupo, né? Ajudar no desenvolvimento social, moral, físico, educacional, financeiro também, cognitivo dessa criança. Quem pode ser padrinhos? São pessoas maiores de 18 anos e que não tenham pretensão de adoção, então eles não devem estar cadastrados no Cadastro Nacional de Adoção, Sistema Nacional de Adoção, corrigindo, né? Quem participa, qual criança e adolescente? São prioritariamente aqueles que se apresentam com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Então, esses que há pouca expectativa com relação a isso, eles são preferencialmente colocados junto ao programa de apadrinhamento. Apadrinhamento pode ser afetivo ou financeiro, depende do programa que a instituição vai definir sobre isso, né? O apadrinhamento afetivo é aquele quando essas pessoas, esses padrinhos, eles visitam regularmente
aquela criança ou levam a criança para sua casa nos finais de semana ou em datas especiais, não é? Eles vão mantendo contato e vínculo com essa criança ou adolescente. E o apadrinhamento financeiro é quando aquele padrinho, ele ajuda no custeio, na manutenção, nos gastos daquela criança ou adolescente. Certo? A adoção, ela está regulamentada no ECA, a Lei 8.069 de 1990, a partir do artigo 39, que fala que é uma medida excepcional e irrevogável e se recorre a ela apenas quando foram esgotados os recursos para manter essa criança ou adolescente junto da sua família natural ou extensa. Então, antes da adoção, tem que estar comprovado no processo que houve um trabalho para tentar manter essa criança ou adolescente junto da sua família. E uma vez esgotado esses recursos, essas abordagens, o juiz pode encaminhar para a adoção, né? Podem ser adotadas pessoas que tenham até 18 anos na data em que se entrar com a ação de adoção. A adoção, ela atribui ao adotando, pessoa que está sendo adotada, a condição de filho, né? Com os mesmos direitos, deveres, inclusive sucessórios e patrimoniais. Podem adotar qualquer pessoa capaz, maior de 18 anos, independente do seu estado civil. Então, não precisam ser casais, pode ser a pessoa individualmente requerer sua habilitação no Sistema Nacional de Adoção, né? Se for uma adoção conjunta, um casal, aí sim é necessário comprovar ou que são casados civilmente ou que mantêm união estável através do registro de união estável em qualquer cartório, né? Essa pessoa que vai adotar, ela precisa ter no mínimo uma diferença de 16 anos do adotando. Então, entre a criança ou adolescente e seu futuro pai ou mãe, precisa haver, conforme a lei, uma diferença de 16 anos, né? Toda a adoção, ela é precedida do estágio de convivência, que é um período que o juiz concede a guarda para fins de adoção. É uma guarda especial, ela precisa estar assim especificada, guarda para fins de adoção, concede àqueles pretendentes à adoção, não é? E para quê? É um período em que será avaliada a adaptação e a conveniência daquela criança ficar junto com aquela família. Então, a adaptação da criança ou do adolescente é que vai ser avaliada nesse estágio de convivência. Esse período ele é definido pelo juiz responsável. O ECA, no artigo 46, coloca que é um prazo de 90 dias, podendo ser prorrogável por igual período, uma única vez. Há algumas particularidades, né, que podem mudar um pouco esse período de convivência. Depende da idade da criança, depende muitas vezes do local onde ela está, se está na mesma comarca dos adotantes, se está em cidade distante, em outro estado. Então, tudo isso o juiz leva em consideração para definir qual será o período do estágio de convivência. E depois, uma vez terminado esse período, a equipe técnica responsável, ela elabora um relatório minucioso da conveniência do deferimento da adoção, né? E aí
estando tudo em ordem, sendo favorável da continuidade nisso, essa família, aí ela entra com a ação de adoção. O nome da criança, o sobrenome habitualmente é mudado. Quando os pretendentes, os adotantes, desejam mudar o prenome, isso, caso a caso, precisa ser avaliado conforme a idade da criança. E às vezes, se ela tem um pouco mais de idade, ela mesma vai ser ouvida, consultada, né? É feito toda uma avaliação sobre a mudança do prenome. Agora, o sobrenome, esse muda, e daí é feito depois da sentença de adoção, porque acontece por sentença judicial. É emitida uma nova certidão de nascimento com nomes dos novos pais, novos avós, todas as informações acerca da adoção e da sentença de adoção ficam averbadas no cartório. Nada consta ali daquela nova certidão que está sendo emitida, né? Esse processo de adoção e muitas vezes, inclusive, a destituição do poder familiar, ele fica de forma indefinida disponível para consulta. O artigo 48 do ECA define que toda pessoa adotada ela tem o direito de conhecer a sua origem biológica e ter um acesso irrestrito ao processo no qual foi aplicada a medida de adoção, né? Isso após completar 18 anos. Agora, mesmo antes, o responsável legal, né, se ele entender adequado, conveniente e que é a hora certa, ele pode solicitar isso, o desarquivamento desse processo, e aí eles fazem a leitura, enfim, tem acesso a todas essas informações. Basicamente, é isso sobre a adoção. Tem muito mais informações, não é verdade? Mas eu acho que o mais relevante eu tentei resumir aqui, e é evidente que as pessoas que têm interesse no assunto podem estar procurando, pela lei mesmo, fazer a leitura do ECA, né? A partir do artigo 39, que ali está assim detalhadamente colocado tudo sobre a adoção. Quando então são esgotados, né, os recursos para colocação, reintegração familiar, isso não é possível, então ele vai para a adoção. É feita uma busca inicialmente no Sistema Nacional de Adoção, junto ao CNJ, é um dos sistemas do CNJ, e quando não é possível, não se encontra ali a família ideal para aquela criança, ela pode ser encaminhada para se tentar a adoção internacional, né? O próprio ECA também define ali todos os detalhes acerca da adoção internacional. Então, resumidamente, é isso. Helena, a procura por adoção aumentou ou diminuiu nesses últimos tempos? E qual é o motivo? Olha, não se verifica mudanças significativas na demanda pela adoção, né? A busca pela adoção, ela é alavancada pela história de vida da pessoa, ou das famílias, e as motivações pessoais desses interessados, né? O que existe de fato é uma maior conscientização acerca da adoção. Então se fala muito mais hoje, há uma ampla divulgação de todas as formas, tem sido divulgado, e essa divulgação, ela auxilia na mudança de visão que se tem sobre o assunto e ajudando muito na quebra
preconceitos, não apenas com relação à adoção, ter filhos pela adoção, mas também o tipo de adoção, né? As adoções hoje que são chamadas necessárias, que são de crianças com idade um pouco mais avançada e aquelas que têm algum probleminha de saúde, algum problema de saúde, tem mudado. Hoje elas são muito mais comuns. A mesma coisa com relação à adoção de grupos de irmãos. Então, a divulgação, ela tem auxiliado essas crianças e adolescentes que habitualmente elas acabavam sendo esquecidas, né? Ou evitadas, ou pela idade, que era a chamada adoção tardia, ou porque tinha algum tipo de doença, enfermidade. E os grupos de irmãos, esses acabavam como iam ficando para trás, né? As pessoas davam mais, sempre foi dado mais preferência à criança recém-nascida ou bem novinha. Na maior parte as pessoas sempre preferiram menina, e hoje com a divulgação, assim, o quanto se fala mais, se discute, é um assunto que está na pauta hoje em dia, né? E tudo isso tem ajudado o quê? Que as pessoas, todos estão entendendo que todas as crianças e adolescentes, as pessoas que estão na idade de desenvolvimento, elas precisam crescer dentro do ambiente familiar. Então, a sociedade está amadurecendo o conceito de priorizar os melhores interesses das crianças e adolescentes, né? Buscando o quê? Uma família para aquela criança e não mais uma criança para atender os desejos daquela família, né? Hoje também, uma coisa que tem ajudado muito é a busca ativa, que é uma forma de dar visibilidade àquelas crianças que não conseguiram encontrar a sua família ideal pelo caminho habitual, que é o Sistema Nacional de Adoção. Então, toda a busca, na verdade, ela se inicia pelo Sistema Nacional, né? E quando não há sucesso, ela pode ser incluída em programa de busca ativa pelo juiz responsável, ele é que autoriza. E isso tem possibilitado muitas crianças encontrarem suas famílias. Então, hoje se fala mais, né? Mas isso tem sido muito bom. Maria Helena, tem uma dúvida bem fluente aqui na cidade de Ouro Fino e região. Como é escolhido um conselheiro tutelar e baseado em qual lei? Ok. As diretrizes básicas, elas são dadas pela Lei 8.069, que é o ECA, né? Do artigo 131 a 140 vai falar da Constituição, das competências, dos impedimentos, entre outros assuntos relacionados ao Conselho Tutelar, inclusive sobre os membros do Conselho Tutelar. A lei diz que é um órgão autônomo e permanente, escolhido e encarregado, ele é designado pela sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, ele atua exatamente no momento da violação dos direitos desse público, né? Cada município, todos os municípios, cada um deve ter no mínimo um conselho tutelar, composto de 5 membros para um mandato de 4 anos, sendo permitida uma recondução. O conselho tutelar, ele é como parte
integrante da administração pública local. A lei, o ECA, ele traz os requisitos mínimos para se tornar membro do Conselho Tutelar, que segundo o ECA, é a idoneidade moral, idade acima de 21 anos e a residência no município, naquele município, né? Agora, a lei, quem vai definir, pode acrescentar, detalhar esses requisitos é a lei municipal de criação desse conselho e também o edital de escolha, de seleção dos membros do Conselho Tutelar. Então, o ECA, que é uma lei, a Lei 8.069 é uma lei federal, nacional, ela dá as diretrizes básicas e depois o que a lei municipal ela pode detalhar ou fazer outras exigências, né? Essa lei municipal fala também sobre a criação, né? A Constituição, o local onde vai funcionar, a sede, horário de funcionamento, trata da remuneração dos conselheiros, né? E o edital para quando acontece a seleção, a escolha, também precisa trazer sobre a remuneração, define carga horária, ele fala sobre a função do conselheiro tutelar, pode apresentar outros requisitos, pode requerer documentação da comprovação desses requisitos, né? Vai falar como que será feita essa escolha, como se dá essa escolha, se vão ser etapas esse processo de seleção, quais e como serão essas etapas, né? Se terá ou não terá prova de conhecimento, como esse candidato a membro ele vai ser avaliado, né? E se tem prova de conhecimento, que tipo de conhecimento? São conhecimentos específicos, gerais? Enfim, vai detalhar tudo isso, né? O tipo de como que a sociedade vai escolher, por voto, vai votar, como que será esse voto, correto? Segundo a OECA, o trabalho do conselheiro tutelar é um serviço público relevante, né? Ele vai ser definido em lei municipal. Esse processo de escolha, ele é feito em todo o país, numa única data, é um único momento, tá certo? Ele é feito a cada 4 anos, no primeiro domingo de outubro do ano seguinte ao da eleição presidencial, para presidente da República. Então, se nós vamos ter eleição para presidente no ano de 2022, quer dizer que no ano seguinte, 2023, teremos eleição ou escolha para membros do Conselho Tutelar, correto? Isso no primeiro domingo de outubro. Basicamente, é isso. O Conselho Tutelar é uma área bem sensível à população. Na legislação que cria o Conselho Tutelar, há algum artigo específico para exoneração dos membros em função de omissão de suas atribuições? Como a sociedade civil deve proceder nesse caso? Isso. Na lei que cria o Conselho Tutelar, pode ser definido as hipóteses para exoneração, não é? Pode definir essas hipóteses. O ECA, ele não traz nada sobre isso, ele é silente. Por isso fica a cargo de cada poder legislativo
de cada município estabelecer se quer constar isso da lei ou não, né? E as hipóteses para que isso venha a acontecer. Caso haja essa possibilidade e caso aconteça alguma coisa assim, a perda do mandato, ela é decretada pelo CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Para chegar a isso, tem que haver uma provocação. Alguém ou algum órgão tem que chegar, levar até o CMDCA essa demanda. Pode ser o Ministério Público ou pode ser qualquer pessoa interessada, que tenha interesse nisso. Então, a sociedade civil, né, como foi colocado, ela pode se dirigir ao CMDCA e levar a demanda dela. E daí o CMDCA vai fazer uma análise, levantamento de informações e tudo mais que for necessário. Maria Helena, um conselheiro tutelar, ao ingressar no cargo, recebe algum tipo de treinamento? Qual o seu conteúdo? Quais as medidas para superar a heterogeneidade de formação intelectual e cultural do universo dos conselheiros tutelares? Como é aferida a sua capacidade de trabalhar com as crianças e dar-lhes o tratamento adequado? Bom, veja só, sobre um possível treinamento, o edital tem que trazer sobre isso, que vai ser um requisito e ali também pode falar do conteúdo ou não, tá certo? Mas é evidente que esse treinamento, que conteúdo que ele vai trazer? Um conteúdo sobre a lei, porque todos os fundamentos do Conselho Tutelar, as atribuições, competências, tudo isso está em lei. Então não tem como o conselheiro tutelar não ter conhecimento sobre legislação, especialmente sobre ele mesmo, né? Só que precisa aprofundar conhecimento sobre criança e adolescente. Tudo relacionado sobre criança e adolescente. Além disso, no treinamento, além da parte legal, que está embasado o trabalho do Conselho Tutelar, tem que se fazer um levantamento sobre abordagem, sobre assuntos sobre psicologia, né? Sobre como abordar as pessoas, como desenvolver o saber ouvir, toda a questão social, familiar, tudo isso são assuntos que precisam ser abordados num eventual treinamento e depois permanecer a continuação sobre esse conhecimento, né? O ECA, no artigo 134, ele determina que a lei orçamentária municipal, ela tem que ter previsão de recursos necessários, não só a remuneração dos membros do conselho, mas a formação contínua deles. Por quê? Porque a sociedade, ela é uma coisa em mudança, ela vive em mudança, ela não é estável. Então, as relações sociais, as relações familiares, elas igualmente, elas se modificam, elas estão continuamente em movimento. Os hábitos, os costumes, as relações sociais e familiares, elas mudam. Então, quem trabalha com o social, e Conselho Tutelar está no social também, né? Criança e adolescente faz parte do social da sociedade, tem que se atualizar sobre isso, tá certo?
Então, esses cursos de formação, eles têm que ser contínuos para o conselheiro tutelar, tem que ser oferecido continuamente. A capacitação, né, ela tem que ser contínua. O conselheiro tutelar, quando ele passa pelo processo de escolha, ele apresenta, geralmente, habitualmente nos editais, requer uma comprovação de conhecimento mínimo sobre criança e adolescente, que basicamente está ali no ECA. Só que a gente sabe que tudo que envolve esse público não se restringe só àquilo. Então, por isso que o conselheiro, ele tem que ser capacitado, ele tem que ser preparado continuamente para atender da forma adequada essa população e as necessidades dela. Helena, tem alguns casos que pode fugir um pouco do normal aos trabalhos dos profissionais. Minha dúvida é, o conselheiro tutelar pode atuar independentemente da denúncia? Bem, quando nós falamos de crianças e adolescentes, nós estamos falando de pessoas, né? E pessoas têm as suas individualidades, as suas peculiaridades. O Conselho Tutelar, ele é um colegiado, então ele atua e toma decisões em conjunto. Assim, conforme o caso, ele pode agir independente de ser acionado através de denúncia, se ele entender que os direitos da criança e do adolescente estão sendo violados numa determinada situação. E eles verificando isso e entendendo dessa forma, cabe a intervenção, com certeza, né? Até lembramos que toda a ação do Conselho Tutelar, ela fica documentada através de relatórios, então não existe achismo, né? Existe toda uma documentação que comprova, primeiro, o conhecimento dos fatos, como que foi essa abordagem, a atuação do Conselho Tutelar, que providências foram tomadas, enfim, fica tudo documentado. Então, com certeza, há casos que fogem do habitual, né, nos trabalhos do dia a dia dos membros do conselho, e eles podem atuar, com certeza, independente de denúncia. Helena, pode nos dizer quais são os pré-requisitos necessários para o exercício da função do conselheiro tutelar? Bom, veja, os requisitos necessários para o exercício da função de conselheiro tutelar, nós podemos dividir em dois, né? Olhar sobre dois aspectos. Primeiro, os requisitos formais, que são aqueles que vão ser apresentados ali no edital para a seleção dos membros do conselho. Então, a idoneidade moral, a idade, a residência, talvez escolaridade, a documentação, enfim, esses são os requisitos formais. Mas nós temos requisitos informais desejáveis, porque eu acredito que nem todos têm habilidade, aptidão para o exercício dessa função, tá certo? Então, requisitos desejáveis e informais que não tem como se verificar isso antes da pessoa entrar em exercício, mas que pode ser ir sendo desenvolvido conforme o tempo vai passando, as capacitações vão sendo aplicadas, né? Por exemplo, empatia
e sensibilidade. O conselheiro tutelar, ele tem que ser uma pessoa empática, ele tem que se colocar no lugar do outro. Nós falamos de criança e adolescente, mas o conselheiro tutelar, ele tem que ter o olhar da mãe, do pai, dessa família. Ele tem que ter essa empatia, uma sensibilidade para esse contexto todo, né? Ele tem que ser um observador, ele tem que desenvolver a percepção. Nem tudo é falado, nem tudo está claro, mas o bom conselheiro tutelar, ele vê, ele percebe as coisas, ele tem uma visão de percepção mais apurada, né? Ele deve ter a habilidade de se relacionar bem com as pessoas e também com a rede de atendimento local. Porque apesar de ser um órgão autônomo, ele está dentro da rede de atendimento. Então, nós precisamos ter uma boa comunicação para desenvolver um bom serviço para oferecer para a população, né? Ele deve ser uma pessoa firme, convicta e conseguir agir com rigor nos deveres dele, mas ao mesmo tempo ele precisa ter bom senso, ele precisa ter equilíbrio, né? Ele deve ser também um bom articulador de esforços e ações. Então, ele sendo uma pessoa bem articuladora e sendo perseverante, ele consegue, não só dentro do conselho, mas ele junto, né, em conjunto, trabalhando em conjunto, fazer com que as ações em pró da criança e do adolescente, elas de fato se efetivem. Por isso que, na verdade, pessoal, esses requisitos, eles se interligam. Não basta ter os requisitos, cumprir os requisitos formais, mas sem esses requisitos informais, né, desejáveis, fica um trabalho amarrado. Mas se conseguir conciliar tudo isso, com certeza as coisas fluem melhor, não só em conjunto, né, ali no grupo dos conselheiros, mas também com a rede de atendimento. Esse é o caminho para atender a população da forma adequada. Pode ou deve o conselheiro tutelar ser um instrumento de prevenção de atos infracionais pelos adolescentes que apresentam reincidência nos comprometimentos comportamentais, sugerindo ao Ministério Público e ao juiz da inclusão dos mesmos das medidas socioeducativas da liberdade assistida da prestação de serviço à comunidade, evitando que essas medidas somente sejam aplicadas quando a efetivação do ato infracional? Da atuação do dia a dia do Conselho Tutelar, é possível fazer do levantamento de dados dos atendimentos, né, um diagnóstico do público-alvo, para que o CMDCA, com esses dados, com esse diagnóstico, ele desenvolva estratégias para serem desenvolvidas para a proteção das crianças e adolescentes. Então, conforme os casos e a incidência desses casos. Quando a gente fala em prevenção de ato infracional, nós estamos falando diretamente das políticas públicas que visam desenvolver programas voltados para esse público adolescente vulnerável, né? Então, essas políticas, elas são de competência do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, criando projetos que são implantados e executados pelo Poder Executivo.
né? Então, o trabalho de prevenção que o Conselho Tutelar desenvolve é por meio dos encaminhamentos desses adolescentes conforme a disponibilidade desse tipo de programa na rede de atendimento, né? Então, tendo programas que trabalhem para prevenção de atos infracionais dos adolescentes, o Conselho Tutelar pode fazer um encaminhamento, né? Agora, é importante a gente complementar esse assunto de uma forma bem resumida, que é assim: quando a suspeita de ato infracional por adolescente, inicialmente há todo o procedimento policial de investigação, levantamento de informações, né? Em seguida, quando essa fase policial ela é concluída, tudo isso vai ser avaliado, apreciado pelo Ministério Público, que é o fiscal da lei, né? E que obrigatoriamente acompanha tudo o que envolve criança e adolescente, né? O Ministério Público, ele toma as providências que ele entende correta e ele pode promover, representar para a autoridade judicial, propondo a instauração de um procedimento para aplicação de medida socioeducativa mais adequada, né? Então, se o Ministério Público manda isso para o Judiciário, o juiz vai julgar aquela ação, né? Se for procedente, se ele entender que é procedente, são algumas as medidas socioeducativas que o ECA traz, que é a advertência, reparação do dano, prestação de serviços comunitários, a liberdade assistida, a semiliberdade e a mais grave, que é a internação, né? Qualquer dessas medidas, elas só são aplicadas pelo juiz por sentença judicial, né? Então, digamos que uma vez aconteceu essa situação, houve a aplicação da medida, ao município cabe a execução das medidas socioeducativas em meio aberto, que é a liberdade assistida e a prestação de serviços comunitários. Esses dois. Então, existe programa próprio para aplicação, para que o adolescente execute essa medida, né? Isso tudo está regulamentado como, de que forma, todas as orientações para esse programa de medida socioeducativa em meio aberto no SINASE, que é a Lei Nacional de Aplicação de Medida Socioeducativa. Eliana, algumas dúvidas duras para a sociedade. Como o conselheiro deve proceder frente às denúncias de exploração sexual, onde se tem a confirmação do abuso sexual e o agressor não é preso e nem responsabilizado pelo seu ato? Quando o caso não é levado adiante de maneira satisfatória, a quem denunciar e a quem se deve recorrer quanto ao descaso e o caso do abuso sexual e a exploração? Bem, a exploração e abuso sexual é um assunto de polícia, né? Também é crime e tem que ser tratado pelos responsáveis. Ao receber a denúncia, o Conselho Tutelar, ou tomar conhecimento dessa situação, o Conselho orienta os responsáveis legais, né, da vítima para fazer o boletim de ocorrência na polícia. E assim é possível dar início às investigações do caso pela polícia, né? Inclusive providenciando o exame de corpo de delito. No caso da inércia ou omissão do responsável legal, o Conselho Tutelar aciona o Ministério Público requerendo providências para que essa vítima não fique
descoberta de qualquer providência, né? O Conselho Tutelar, ele, nessa área, ele pode fazer os encaminhamentos que ele julgar importantes e necessários para a rede de atendimento, como, por exemplo, para a saúde, ou para o CRAS, ou CREAS, né, o que tiver, e permanece em cena fiscalizando e acompanhando essas ações de atendimento à criança ou adolescente vítima, né, de exploração e abuso sexual. O Ministério Público também vai acompanhar tudo por meio de relatórios do Conselho Tutelar, né? Ele toma conhecimento e ele passa a acompanhar. Então, depois de feito o boletim de ocorrência, é dado início ao inquérito policial, que é aquela fase de investigação do caso. E uma vez havendo fortes indícios, né, desse abuso ou exploração, a pessoa responsável, o acusado, ele é levado ao judiciário para sua condenação ou absolvição. Então, daí existe toda a ação penal para o crime, né? Se concluído todo esse processo, o Conselho Tutelar entender que aquela vítima ainda permanece numa situação de risco pelos mesmos motivos, o Conselho pode acionar o Ministério Público pedindo outras providências, né? Se entender que isso também ainda não foi o suficiente, veja bem, qualquer pessoa e qualquer cidadão pode acionar o Disque 100, que é para fazer denúncias, e aí sim é um caminho, um meio de também se pedir providências. Agora, nós temos que lembrar, assim, que dentro da sociedade existem atores, existem autoridades, e cada um desses atores, eles têm as suas competências. Então, o Conselho Tutelar, qual a competência desse ator? Olhar a criança e adolescente. A punição de eventuais crimes, violações de direitos, cabe a outro ator. Então, o Conselho Tutelar, ele verifica a violação de direitos e ele trata de tudo o que for ligado à criança e adolescente. Fora isso, nós vamos entrar na ação de outros atores da sociedade, tá certo? Então, a Polícia Civil faz a parte dela, o Ministério Público a dele, o Poder Judiciário dele, e o Conselho Tutelar também tem, em lei, especificado as suas competências, tá? Helena, você respondeu com muita clareza sobre o assunto e até mesmo quero frisar parte de sua excelente resposta da pergunta anterior. Como fazer para o agressor seja afastado da casa quando uma criança sofre a violência? No caso do agressor estar junto na mesma moradia, não é, com a criança ou adolescente, o juiz pode determinar isso conforme o artigo 130 do ECA, que fala que no caso de maus tratos, opressão ou abuso sexual, o agressor pode ser retirado do local por ordem judicial, né? Qualquer pessoa da rede de atendimento, qualquer órgão da rede de atendimento, seja Conselho Tutelar, CRAS, Serviço Social Judicial, todos que participam da rede de atendimento podem sugerir essa medida, e o Ministério Público pode requerer ao Judiciário, tá certo? Então, o Ministério Público, ele é muito importante, porque ele é um canal para que, por exemplo, nesse caso, isso se viabilize. Outra opção é da própria pessoa interessada. O responsável legal pela vítima
pela criança ou adolescente. Vamos dar um exemplo, por exemplo, a mãe, ela está verificando que o companheiro é usuário de droga, dependente ou tem problema de alcoolismo e está colocando a sua filha ou seu filho em situação de vulnerabilidade, de risco, constrangimentos, não é? Sofrendo agressão e coisas assim. Ela pode, através de uma ação própria, requerer o afastamento desse homem do lar, da casa. Então, se alguém tem que sair, é o adulto. Agressor não é a criança nem o adolescente, tá? Como fazer valer a responsabilização de quem viola os direitos das crianças e dos adolescentes? A lei, ela define quando há violação de direitos. E a própria lei também, ela vai definir, especificar as penalidades, graduar essas penalidades conforme o crime cometido. Não é? A responsabilização dessas ações de violação ou de crime contra a criança e adolescente, ela se dá a partir do momento que o Conselho Tutelar ele aciona essas autoridades competentes para fazer todo um procedimento de investigação e possível responsabilização, né? Então, cada ator social ele atua dentro das suas competências. O Conselho Tutelar toma as providências para que acabe, elimine ou interrompa essa violação de direitos e trata de tomar outras ações em proteção dessa vítima, dessa criança e do adolescente, assim como outros atores, outros órgãos, outras instituições, elas vão atuar conforme chega a demanda para elas, elas vão atuar cumprindo a lei, né? O Ministério Público, mais uma vez lembrando, ele é um grande parceiro, é o maior parceiro para a efetivação no cumprimento das leis. Então, quando isso não está acontecendo, isso precisa chegar ao conhecimento do representante do Ministério Público, ao promotor de justiça. Precisa chegar para que ele tenha a condição de tomar providências em relação a isso. Tá certo? Caso o conselheiro tutelar, durante o exercício de suas atribuições, venha a ser acionado judicialmente por ações em cumprimento às suas obrigações, quem presta assessoria jurídica ao conselheiro? O Conselho Tutelar, ele é um órgão de atuação e decisão independente e autônoma, né? Entretanto, ele está atrelado administrativamente ao Poder Executivo. Então, assim, nós entendemos que o Departamento Jurídico do município, ele deve dar cobertura aos membros do Conselho Tutelar quando assim for necessário. Eu acredito que seja assim. Eu te entendi e acredito que o conselheiro também tem que estar protegido para poder fazer bem o seu trabalho. Poderia um conselheiro acumular funções, por exemplo, possuir funções de professor, trabalhando umas 8 horas por dia e ainda exercer o cargo de conselheiro? Bom, vejamos. A questão da acumulação de funções, ela não tem, no caso do conselheiro tutelar, ela não tem previsão legal. O ECA não especifica isso, não define, não regulamenta sobre isso. Então, a lei municipal, ela pode falar alguma coisa sobre isso. E aí, cada município vai estar definindo sobre isso, né? O CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente,
emite portarias regulamentando algumas regras e esclarecendo procedimentos, regulamentando algumas coisas. Porém, nós sabemos que qualquer pessoa, ninguém será obrigada a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa sem lei que o defina. E o CONANDA emite portarias e recomendações não tem força de lei. Agora, esse é um assunto assim que dá muita discussão. Existem jurisprudências favoráveis que permitem ao conselheiro tutelar conciliar 2 trabalhos desde que não interfira nas suas atribuições como conselheiro tutelar, né? Porque se é de dedicação exclusiva, né? Quando a pessoa faz o exame de seleção, ela está se submetendo àquilo. Então, eu acredito que, na verdade, a gente primeiro tem que pegar essa lei municipal de constituição do conselho, tem que pegar o edital que foi usado, né, se aplicou para fazer a seleção, a escolha desses membros do conselho, e em cima disso verificar se é possível ou não. O que nós podemos com certeza dizer é que não tem regra definida sobre isso, né? E que isso realmente gera algumas dúvidas, tá certo? É isso. Maria Helena, o programa Choque Cultural agradece a sua participação e por ter nos mostrado a importância do trabalho do Conselho Tutelar na sua cidade e na nossa região, e também por ter esclarecido sobre a adoção. Deixo aqui aberto para o seu agradecimento, informações ou recado para os conselheiros e os pais. Obrigado pela participação e parabéns pelo seu trabalho. Bom, finalizando, né? Eu sou fã e admiradora do trabalho do Conselho Tutelar. Eu considero assim que mais que um trabalho, ser conselheiro é atender um chamado para tratar com famílias vulneráveis que precisam de suporte, é dar ouvido às crianças e adolescentes que podem estar sendo negligenciados e podem estar em situação de vulnerabilidade ou de risco. É ter às mãos ferramentas poderosas para a efetivação de ações pelo poder público e pela rede de atendimento em favor dessa população. Conselheiro tutelar precisa ser bem remunerado, precisa receber todo suporte, estrutura física para trabalhar, precisa continuamente de reciclagem e capacitação para, dessa forma, estar apto a atender a demanda e a população da forma adequada, né? Uma comunidade que investe no Conselho Tutelar, ela está investindo em suas crianças e adolescentes. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Aqueles que tiverem alguma dúvida, não é? Eu estou à disposição, vocês podem entrar em contato com o Choque Cultural e as dúvidas serão enviadas para mim. Eu com certeza estou à disposição. E finalizando, eu quero fazer uma retificação sobre a reeleição do conselheiro tutelar, que eu informei que é permitida uma única recondução e, na verdade, por lei publicada em 2019, passou a ser ilimitada a reeleição do conselheiro tutelar. Então, ele pode ser reeleito quantas vezes a população quiser, tá certo? Então, um abraço para todos. Tchau.